Nós estamos no segundo domingo da nossa série sobre Natal. Uma criança que nasceu para morrer. Na verdade, nós não pensamos nessa série em 3 mensagens completamente diferentes a cada domingo. Nós pensamos em mensagens que de alguma forma sejam complementares. Isso significa que se você não ouviu ou assistiu a mensagem do domingo passado, você pode fazer lá no nosso canal no YouTube ou através do nosso site, mas isso não vai impedir que você compreenda aquilo que nós vamos conversar essa noite, tá ok? Então você que está nos ouvindo aí pelo site, aí logo abaixo da mensagem que você clicou para ouvir a desse domingo, tem o link para a mensagem da semana passada. Você que está nos assistindo pelo YouTube também, logo abaixo desse vídeo, tem o vídeo da semana passada e você pode assistir para ficar por dentro de toda a ideia daquilo que nós estamos trabalhando. Também fica o nosso pedido para que você curta isso, compartilhe com outros, para que Deus possa abençoar esse ministério através do YouTube, da internet, para abençoar um pouco a vida de outras pessoas que podem ter contato com essa palavra, tá ok? O Natal é uma comemoração cristã bastante interessante, porque, eu não sei se você notou, nesse mundo que nós vivemos, o mundo do politicamente correto, tudo que soa como genuinamente cristão é prontamente criticado, porque é mais ou menos assim: se você prega ou comemora o que o cristianismo diz ser correto, as pessoas vão taxar você de retrô, de ultrapassado, de fascista, de, sei lá, qualquer coisa que você queira dizer que soe politicamente incorreto. Porque há no imaginário de uma sociedade evoluída como a nossa, a ideia de que o cristianismo é uma religião patriarcal, de imposição de uma série de preconceitos, de uma série de atitudes que ferem os marginalizados, e toda aquela ladainha, aquele discurso de quem nunca leu a Bíblia da maneira como a Bíblia gostaria de ser lida, ou então que tiveram uma triste experiência de ouvir o cristianismo da boca de líderes religiosos que pregam as mais absurdas besteiras, dizendo que elas estão na Bíblia, enquanto na verdade elas não estão. No entanto, quando chega o Natal, eu não sei se você notou, não há uma grande crítica ao Natal. Me parece que há um consenso de que, não, o Natal a gente comemora mesmo. Então você vê cristãos e não cristãos preparando festividades em Natal. Ateus participam de Natal. Tudo bem que isso pode parecer um pouco esquizofrênico, mas eu conheço ateus que vão lá, participam do Natal, sem nenhuma crise. Mas, ao invés de eu achar isso uma coisa boa, a visão que eu tenho disso é que, quando há uma comemoração dita cristã, que as pessoas não criticam, é porque essa comemoração, de alguma forma, se tornou tão politicamente correta em nosso mundo, que não gera nenhum tipo de confronto com os poderes estabelecidos e com a forma de pensar do nosso mundo. Deixa eu explicar como é que isso acontece. O Natal existe. É uma comemoração em tese cristã, mas como agora ela já não tem mais nada de cristã, tanto quem é cristão como quem não é cristão pode participar sem nenhum peso na consciência, porque é apenas uma festa que está no calendário como festa cristã, mas sem nenhum ingrediente de cristianismo. Assim, o Natal se tornou uma festa nada politicamente incorreta. E olha, uma das maiores armas do inimigo contra qualquer tipo de cristianismo é nos fazer participar de festas e momentos cristãos que não tenham em si mesmo nada de cristianismo. Por exemplo, se você for pegar o Natal, qual é o grande personagem do Natal? Papai Noel. É claro que é o grande personagem do Natal. Não precisa ser minimamente esperto para você notar que nas propagandas, o que as crianças falam. E assim, eu quero dizer para você, se você pai, mãe, vó, e está ensinando o Papai Noel para os seus filhos, para os seus netos, eu gostaria de dizer que esse ensino no Natal é altamente demoníaco. Tudo bem que alguém vai falar assim, mas isso está na cultura, mas isso está na escola, isso está em todos os lugares. O fato de estar em todos os lugares não torna aquilo correto.
Principalmente pelo fato de que mesmo os nossos filhos e os nossos netos, sendo formados numa igreja cristã, tem pouco de Jesus no seu Natal. Então nós tiramos o Jesus e colocamos o Papai Noel. Até porque Papai Noel aparentemente é mais tranquilo de lidar que Jesus. Porque Jesus pede de nós posturas. O Papai Noel pede o quê? Que você seja um bom menino. Você foi um bom menino? Fui. Embora quem determine o que é bom ou o que não é bom, não é a Bíblia. São aspectos familiares que vão sendo colocados acima da palavra de Deus. Então o que vai acontecer? Se você foi bom, o bom velhinho vai recompensar você. Você já conseguiu notar a inversão cristã que está nesse processo? Se você for bom, você vai ser recompensado. O que a Bíblia diz? Ninguém é bom. Ninguém consegue ser bom. No entanto, nós somos agraciados, não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Quem nós colocamos no lugar de Deus? O Papai Noel, que no imaginário popular vai ficando melhor que Deus. Porque Deus, de alguma forma, aparentemente na história bíblica, traz castigo sobre o pecado. O Papai Noel não. Você errou, você fez o que é mal, mas no fim você se redimiu, está tudo bem. Notou o sistema e o poder altamente sedutor? E aí você diz assim, mas são apenas crianças. Esse é o grande problema. Porque o caráter de um ser humano, os seus princípios, são formados na infância. Porque depois de velho, você entrega para Deus e só um milagre resolve. Nós precisaríamos ter muito mais cuidado como igreja na formação das nossas crianças. Mas não. Papai Noel. É simples. Você quer ver como o Papai Noel é o dono da festa? Quantas vezes você falou Papai Noel nesse mês e quantas vezes você falou Jesus? Simples. Isso vai dar uma ideia de quem nós servimos. Tem uma outra coisa. Na Bíblia, o importante é você doar. O que a nossa cultura ensina no Natal? Receber. O que você vai ganhar? O que você vai ganhar? O que você vai ganhar? E olha, eu não sei se vocês sabem, mas há uma campanha nosso Ministério Kids e Teens, alguns pais devem estar sabendo, para que as crianças doem algo nesse Natal. Os pais que estão aqui devem ter ouvido os filhos falando, porque há uma intensa manifestação do nosso Ministério de Ensino, tentando mostrar para as nossas crianças que o que elas devem fazer nesse Natal é doar. Eu sou pai de 2 meninas que frequentam o Ministério Infantil dessa igreja e coincidentemente, sou o pastor dessa igreja. Eu quero dizer para vocês, está uma dificuldade terrível. Porque, enquanto um diz doe, você tem 10 dizendo não, mas a Bíblia diz doe. Pouco importa o que a cultura diz a esse respeito. Porque essa cultura, se deixada pela própria cultura, nos levaria todos para o inferno. E olha, pais, a coisa mais terrível na vida de um pai, talvez seja dar uma boa escola, uma boa educação e uma vida digna para os seus filhos. E no final eles morrerem e irem para o inferno. Por isso nossa responsabilidade como pais e mães não é dar dinheiro para os nossos filhos. É ensiná-los a amar a Jesus e obedecer a Jesus. Como eu disse aqui na semana passada, isso vale para pai, isso vale para mãe, isso vale também para quem? Vô, vó, bisavó, tataravó, porque, gente, nossos filhos, eles são lindinhos, são bonitinhos, mas a Bíblia diz que todos eles nasceram em pecados e deixados por si só, vão caminhar para o inferno de maneira calma, serena e tranquila. A Bíblia diz que nós devemos ser solidários, solidariedade. Porém, o Natal ensina pra gente, beba e coma até não aguentar mais. Encha a pança. Encha o bucho. Até não aguentar mais. Tudo bem que eu estive numa palestra essa semana com o pastor Ariovaldo Ramos. Se você não conhece, digita lá no YouTube,
vale a pena. E ele trouxe um dado bastante interessante que talvez nos deixe um pouco constrangidos nesse Natal, porque ele faz parte da missão mundial e eles ajudam crianças em situação de risco, fome no mundo todo. E segundo os últimos dados, a cada 5 segundos uma criança morre de fome no mundo. A cada 5 segundos. Quer ver só? Pronto, uma criança acabou de morrer de fome. Uma criança. Quem é pai aqui sabe como deve ser terrível você ter no seu colo um filho, uma filha, morrendo de fome. Não é possível que nós cristãos não pensemos em solidariedade. Não é possível. Porque, eu não sei, a produção a produção gosta de matemática, mas produção, se a gente fizer 1 hora de festa de Natal, 1 hora de comendo e bebendo, faz uma conta aí de quantas crianças vão morrer de fome durante essa 1 hora de a gente comendo e bebendo até não aguentar mais. Vamos lá. A cada 5 segundos uma criança morre. Vamos fazer a matemática aí? Quanto? Não sei. São 60... 720, é isso? 720 crianças morrendo por hora? 720, olha que beleza. A cada 1 hora de festa de Natal, a gente comendo, bebendo, não aguenta mais. 720 crianças morrendo de fome. Eu não quero tirar a graça do Natal de ninguém. Mas eu quero dizer que se você faz tudo isso e não pensa em solidariedade, há alguma coisa muito, muito errada. Notou como o inimigo faz? É Natal. Você termina o Natal pensando assim: eu participei de uma festa cristã. Mas não tem nada de cristianismo. Absolutamente o personagem principal foi tirado da história e tudo aquilo que nos leva a obedecer o personagem principal também foi invertido. No fim das contas, quando terminar o dia 25 de dezembro, nós estaremos terminando de participar de uma das celebrações mais pagãs e demoníacas que nós possamos imaginar. Não porque em si ela é, mas porque nós a transformamos. De maneira muito sutil, seguindo a cultura do nosso tempo, que vai lutando contra o cristianismo sem que nós percebamos. A maior alegria das crianças no Natal não vai ser redescobrir a mensagem de Jesus, mas vai ser abrir um presente que está debaixo de uma árvore. Nós não podemos, como cristãos, deixar que isso seja assim. Não podemos. Porque vai ensinar para as nossas crianças que o importante é o que elas vão receber, e isso vai colocar nas crianças que elas têm que viver para ganhar dinheiro, para conseguir um bom dividendo, para conseguir receber, 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 receber. E enquanto eu falei essa frase, mais 4 crianças morreram de fome no mundo. Parece estranho dizer isso, parece muito ofensivo, mas o Natal não é uma festa politicamente correta. Vamos para um texto? Eu acho que quando a gente olha para a Bíblia consegue nos desafiar de uma maneira um pouco maior do que alguns dados que nós tenhamos em nosso mundo. Nós vamos hoje ler um pouco de Mateus capítulo 2, e eu vou começar lendo alguma coisa que aconteceu logo depois que Jesus nasce, uma história interessante que está na Bíblia, que sempre mexe comigo, e que faria evangélicos arrepiarem se vivessem na época de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu gosto dessa história porque ela quebra uma série de preconceitos. Porque ao mesmo tempo que a igreja tem se tornado altamente seletiva nas pessoas que podem ou não podem participar, porque segundo a tradição religiosa daqueles que adoram a religião, ao invés de adorar o Cristo que produz a religião, essas pessoas começam a dizer quem pode participar, quem não pode participar. No entanto, logo no nascimento de Jesus, você tem um mago. Quer você queira ou não reconhecer isso, magos vêm do Oriente reconhecendo quem é aquela criança que acabou de nascer. Imaginou que coisa estranha, a gente está aqui reunido e, sei lá, quem poderia entrar na festa de Jesus hoje que soaria totalmente estranho a olhos e ouvidos evangélicos de 2014? Sei lá. É o Paulo Coelho. Olá, gente, tudo bem?
É que tá? Vinha aí que tem falta de Jesus aí? Ou então imagina só se o texto dissesse na nossa época, depois que Jesus nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, nos dias da Rainha Dilma, pais de santos, vindo dos mais diversos terreiros da cidade, vieram à igreja e perguntaram: onde é que está o recém-nascido, o rei de todos? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E aí você está lá, o pessoal adorando Jesus, chega lá os pais de santos: com licença, tudo bem? Tudo bem? Ô, esse fio, como é que tá? Pois não, viemos aqui adorar Jesus aí. Provavelmente eles seriam barrados na porta por algum diácono mal intencionado. Porque, peraí, leitura parlamentar, como é que chama aqueles? Os patuá, que faz um barulho, os patuá, aquela coisa toda, aquelas roupas diferentes. Mas nós viemos adorar, porque nasceu alguém que nós reconhecemos que está acima de todos os outros. O interessante é que Deus se manifesta a esses magos, inclusive mostrando a eles uma manifestação do cosmos para indicar onde é que Jesus estava. Porque eles dizem, eles são magos, então o que mago faz? Mago estuda aquela coisa assim que alguns evangélicos também gostam de signos, astrologias. Às vezes encontra algum crente e ele fala assim: mas pastor, você é de que signo? Aí eu falo: eu sou peixes. Então entendi porque você é assim. Sério? Mas que interessante. Mas você é ascendente em quê? Acho que Lopes Ribeiro, pelo pouco que eu sei, eu sou ascendente aí, meu pai, minha mãe, meus avós. Não, mas você deve ser ascendente em, sei lá. O que eu posso ser ascendente em quê? Agora eu estou totalmente por fora. Ascendente. Ascendente em virgem. Sim, era. Mas quer dizer, mas aí conheci minha esposa, aí já viu. São 2 filhas, aí já foi pro beleléu. Agora, esses caras estudam isso, então eles estão de olho nos céus, e de repente eles veem uma estrela que Deus revela a eles. Você notou que começa a existir no Natal uma grande demonstração de poderes estabelecidos? Porque nós não podemos negar, segundo a própria Bíblia, que há poderes estabelecidos naqueles que usam de magia para descobrir algumas coisas. A Bíblia não nega o poder por trás disso. A Bíblia apenas diz que esse poder não é um poder legítimo e que deveria ser usado pelos seres humanos. A Bíblia não nega esse poder, porém ela diz: esse poder não é um poder autorizado a seres humanos. Então, por isso, desde o Antigo Testamento, você tem proibições na Bíblia com relação à feitiçaria, magia, todo esse tipo de coisa. A Bíblia reconhece, isso existe. Porém a Bíblia diz: isso não é algo que seres humanos cristãos que confiam em Deus deveriam mexer. No entanto, quando chega o maior advento da história, o clímax da história, que é Jesus Cristo vindo ao mundo, Deus revela, através dos poderes estabelecidos também nesse lado da história, o seu grande poder, para mostrar o seguinte: quer vocês queiram reconhecer o meu domínio, eu mando em tudo. Então, quando eu quero, eu me revelo a quem eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. É quase se houvesse uma junção de todos os poderes do mundo, reconhecendo que agora sim aconteceu algo que vale a pena reconhecer. Deus se manifesta a eles, não esconde a estrela, e eles reconhecem aquele que é o maior de todos. Tanto é que eles dizem o seguinte: nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O pior, sabe o que é? É que a gente chegou a um tempo em que acontece a mesma coisa. Estamos celebrando o Natal, e nem cristãos mais celebram e adoram a Jesus. O Natal deveria ser uma espécie de celebração tão profunda que até mesmo aqueles que aparentemente não têm nada a ver com o acontecimento reconhecem que, olha, aconteceu algo maior do que todos nós. Aquilo que nós vemos acontecer, por exemplo, apenas lá em Apocalipse,
quando toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Devia ter um prenúncio quando nós celebramos o Natal. No entanto, a celebração é tão pagã que não há reconhecimento mais da parte de ninguém, muito menos de nenhum tipo de evangélico que vem para adorá-lo. Porque se você der uma simples olhada por aí, nesses poderes estabelecidos até mesmo pela igreja evangélica, deve ter campanha do receba em dobro. Nós estávamos conversando essa semana com algumas pessoas aqui, que eu não quero citar o nome, conversando com o Francisco Carrosano essa semana. Aí nós estávamos falando que, como é que é, tem no fim do ano a campanha do receba em dobro, né? É mais ou menos assim, se você não recebeu esse ano todo, é quase que a última chance, é praticamente uma versão cristã da mega da virada. Você investe tudo no final do ano para receber, talvez, para abrir as portas dos céus e tirar da mão do inimigo aquilo que ele está retendo. Isso é paganismo. Isso é paganismo. O final do ano devia ser o momento que a gente para e diz: o que é que eu não fiz em prol do próximo ano inteiro? Eu vou fazer tudo agora. Porque eu não posso deixar terminar esse ano de maneira tão pagã como eu vi o ano inteiro. Vivendo como todo mundo que só pensa em dinheiro. Faz tudo para ter dinheiro. E aí, eles vêm para adorar e reconhecem uma coisa interessante. Quem manda é Deus. E nós viemos para adorá-lo. Todos os poderes estabelecidos o reconhecem. Todos. Todos. Mas o texto continua. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Ora, por que Herodes ouviu isso? Porque é simples. Os magos vieram do Oriente e eles reconheceram que o rei nasceu. Ora, eles não fazem parte da cultura bíblica. Eles não conhecem as profecias bíblicas. Eles não conhecem as histórias bíblicas. Eles apenas viram através da estrela que o rei nasceu e vieram adorar o rei que nasceu. Ora, se você é de um país vizinho e você recebe uma indicação de que o rei do país vizinho nasceu, para onde é que você vai? Você vai para o país vizinho, mas exatamente para onde? Para a capital. Para onde está o quê? Palácio. Então por que o rei Herodes ouviu que um tal rei tinha nascido? Porque os magos chegaram lá, bateram na porta do palácio. Com licença, ô de casa? Pois não. Nós somos aí os três irmãos e nós viemos aí adorar o novo rei. Oi? Adorar aí o rei. Adorar quem? Uma criança aí que nasceu. Aí o cara, só um minutinho. Dito! Oi! Nasceu alguma criança aí? Pera aí! Mirtes! Que Mirtes era a fofoqueira. A mulher que sabia tudo, sabe? Assim, se alguém chama Mirtes aqui, se tem alguma Mirtes no ouvindo, fala assim, podia ser, sei lá. Mirtes. Aí a Mirtes já falou, não tem ninguém não. Tem a Zefa que tá prenha, mas tá 3 meses ainda. Aí o cara abre a portinha lá e fala, não nasceu ninguém que não. Não, nasceu. Porque nós somos magos do Oriente e nós tivemos a revelação através de uma estrela que o novo rei nasceu. Opa! Aí praticamente acende uma luz vermelha na cabeça de alguém, avisa o rei que tem uns caras aqui fora. Aí o rei fala, manda entrar. Aí o rei, muito esperto, chama os principais estudiosos e fala assim, tem alguma profecia de um rei que vai nascer? Olha, tem a profecia do Messias. Tá, a profecia do Messias diz que ele vai nascer onde? Em Belém. Aí o rei chama os caras e fala assim, que bom que vai nascer o rei, legal, muito feliz com isso. Vocês vão lá, descobrem onde ele mora, e aí eu volto a avisar aqui, para eu ir lá adorar também. Como ele era um rei, e já tinha o poder estabelecido em si mesmo, e ele não queria perder esse poder estabelecido, qual era a ideia? Nasceu outro rei, vou lá, mando os soldados, dá uma decapitada no menininho e problema resolvido. O nascimento de Jesus prenuncia uma total inversão de poderes,
Porque aqueles que têm o poder nas mãos não sabem absolutamente nada do que está acontecendo. O centro da história está numa cidade que praticamente ninguém considerava até então. Tanto é que a própria profecia bíblica diz, olha, Belém não se considere a menor das cidades, a mais sem importância, porque no fundo é o que ela era mesmo. Mas de ti nascerá o rei. Mas até então era apenas um canto obscuro da cidade. Era apenas uma periferia daqueles que são marginalizados e ninguém simplesmente dá nada para isso. Tanto é, há uma inversão de valores enquanto Jesus entra na história, que o centro do próprio crescimento de Jesus vai ser uma cidade chamada Nazaré. Por isso que há, até hoje, o fato de dizerem Jesus do Nazareno, há uma igreja que tem esse nome. Nazareno significa alguém que veio de Nazaré. Para nós hoje é apenas uma forma de identificar alguém que cresceu em Nazaré. Mas todas as vezes que naquela época alguém chamava Jesus de Nazareno, estavam usando isso como um xingamento contra Jesus. Porque Nazaré, para quem não sabe, era uma cidade de marginalizados. Era uma cidade em que as pessoas olhavam como se fosse, sei lá, agora não dá para citar nenhuma cidade, mas é como se fosse um tipo de lugar específico em que as pessoas olhavam com desprezo. Ah, esse é um nazareno, como alguém que diz, pode vir alguma coisa boa de lá? É uma cidade só de gente que não presta. Há uma inversão de poderes, onde aqueles que acham que mandam precisam reconhecer que nada sabem, estão totalmente distantes da história. Nós vivemos num mundo que cada vez mais confia na sabedoria humana. No entanto, quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, a sabedoria humana tem nos conduzido ao caos. Nós aqui de São Paulo, sempre nos gabamos de alguma forma em sermos o estado mais rico da federação. De alguma forma, quer a gente queira, quer não, em nossa cultura isso está inserido. Isso mostra, por exemplo, a forma um pouco preconceituosa que nós tratamos pessoas que vêm de outros estados. Isso existe, né? Quer a gente queira reconhecer ou não, na cultura do estado de São Paulo isso existe. O estado mais rico, as pessoas vêm aqui para usufruir da nossa riqueza. Isso é altamente antibíblico, porque a Bíblia diz que uma das coisas que o povo de Deus devia fazer, obrigatoriamente, era receber bem todas as pessoas que viessem à sua cidade. Tanto é que na lei de Deus, lá no Antigo Testamento, há uma penalidade muito pesada sobre qualquer cidade de Israel em que eles descobrissem que o estrangeiro dormiu na praça porque não tinha um lugar para dormir. Se tal cidade fosse descoberta, havia praticamente uma guerra contra ela, porque era uma vergonha nacional um estrangeiro vir e não ser bem acolhido. Porque qual era o mandamento de Deus? Vocês foram estrangeiros no Egito. E vocês foram maltratados lá. Vocês jamais vão fazer como fizeram com vocês. Jamais. Os poderes estabelecidos ainda comandam, até mesmo no Natal. Porque qual é o maior poder estabelecido ante Deus na história? Qual é? O maior poder? Dinheiro. Tanto é que Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Qual é o poder estabelecido que manda nas comemorações? Dinheiro. Agora, aqueles que nada são, talvez precisam descobrir em Cristo o sentido de todas as coisas. Porque essa é uma ansiedade humana, o sentido de todas as coisas. E segundo a Bíblia, o único sentido de tudo é Cristo, porque segundo Romanos, por causa dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O único sentido de toda a existência é Cristo Jesus. Não há nenhum sentido fora de Cristo Jesus. Tudo se resume a ele, tudo é para ele e tudo passa por ele. Sim, nós reconhecemos que não é assim o nosso Natal. E nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. O texto diz, então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles.
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. O interessante é que no nascimento de Jesus todo o cosmos se movimenta em direção a ele. Há uma grande discussão, por exemplo, de que estrela era essa. Tem alguns que falam que era Júpiter. Não importa. Importa que Deus pegou uma estrela, seja ela qual for, tirou ela da direção normal, fez fazer um caminho diferente e colocou lá para dizer o seguinte: quem manda na estrela é ele. Porque quando essa estrela foi criada, quem usou a voz, quem falou para que ela fosse criada foi ele. Então tudo é dele, tudo é para ele, ele que manda em todas as coisas. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram um menino com Maria. Só um detalhe aqui para os presepistas. Como é que alguém faz presépio? Presepistas, sei lá, os presepólogos, os magos foram na casa, porque Jesus já tinha ido para casa a essa altura do campeonato. Porque o pessoal coloca os magos lá junto com vaca. Na casa de Jesus já não tinha vaca, né? Então, assim, quando os magos chegam, eles saem lá do Oriente, eles não pegaram, vamos para o aeroporto, pegam um avião, pousam em Jerusalém, 2, 3 horas, não tinha nada, eles tiveram que caminhar, demoraram para chegar. Quando chegaram na casa de Jesus, o menino estava quase engatinhando já, então já era casa. Então monta, por exemplo, vai na casa, lá e tira a vaca, tira o carneiro, porque os magos chegaram já estava tudo limpinho, a criança já tinha trocado de fralda, já tinha passado no leite da alfazema, como é que chama aquele negócio lá? Aquelas coisas que criança faz, já tinha passado um negocinho lá. Estava cheio de Bepantol já, coisa maravilhosa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O rei Herodes tinha falado o quê? Voltem aqui e avisem onde é que está o menino que eu vou adorar. Aí eles recebem um sonho dizendo, não voltem. Pergunta, a quem eles obedecem? Ao rei? Ou aquele que os avisou em sonho? Há algumas coisas envolvidas nesse processo. Se eles obedecerem ao rei, e o rei conseguir matar o menino que seria o outro rei, quanto será que eles poderiam ganhar em prestígio com o rei por terem evitado uma reviravolta no poder estabelecido? Porque assim, olha, o rei mandou voltar. Quanto vale essa informação? Quanto vocês acham que um rei pagaria em ouro para ter a revelação exata de onde está a casa daquele que para ele é um rei que virá tirar o reinado dele? Quanto será que esses magos, que em tese não tem compromisso nenhum com Deus que está na história, porque são pessoas de outras religiões, quanto será que vale isso? Quanto será que eles perderam obedecendo a voz de Deus em sonho e não obedecendo o comando do rei? Notou que interessante, porque nós vivemos numa época que nós sabemos que se tivermos posturas verdadeiramente cristãs, nós vamos perder algumas coisas. É claro que se você for um cristão fiel e sincero, você vai perder prestígio em algum lugar, você vai perder algum tipo de investimento, porque você vai ter que abrir mão de algumas maracutaias que as pessoas naturalmente fazem para ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso acontece. Mas a pergunta é, a quem nós vamos ouvir? Ao poder estabelecido como rei desse mundo, ou aquele que às vezes em sonho nos diz, não, volta para casa, faz o que é certo? O mais interessante é que o texto termina dizendo assim, eles retornaram à sua terra por outro caminho. Para aqueles caras que não tinham em tese nada a ver com Deus, obedecer a Deus era a coisa mais certa e óbvia a fazer. Eles nem entram em discussão do tipo, peraí, reunião, quem vai fazer a ata? Fulano vai fazer a ata, estamos aqui discutindo se nós vamos voltar para Jerusalém ou não vamos voltar para Jerusalém. O que ganharemos voltando para Jerusalém? Todo o prestígio do mundo, eles podiam ser ministros, eles podiam, sei lá, mas se a gente investir na Petrobras, não tinha Petrobras naquela época, mas se tivesse, dava para investir. Esses caras sabem, há poderes estabelecidos que são poderes altamente demoníacos. Nós não vamos ouvir isso. Nós vamos ouvir o poder que manda em tudo e que diz, voltem para casa. No mundo que nós vivemos, cheio de lutas entre poderes espirituais, que voz você vai ouvir?
Aquela que vai dizer para você, segue o fluxo. Ou aquela que vai dizer para você, nade contra a corrente. Cansa, machuca, mas é a coisa certa a fazer. É o que cristãos sérios fazem. É o que cristãos sinceros fazem. Tirando a nossa vida da zona de conforto e nos colocando exatamente no lugar onde Deus quer que nós estejamos para a glória dele. É a coisa certa a fazer. Poderes estabelecidos. E você tem no nascimento de Jesus magos que obedecem fielmente a todos os comandos que Deus dá. Você notou que interessante? Em nenhum momento você vê os magos desobedecendo. É interessante isso, porque em tese, eles não deveriam ter nenhum compromisso, porque em nenhum momento eles juraram fidelidade à lei de Deus. Eles não eram judeus. Eram magos que vieram do Oriente, de outras nações, porém reconheceram: esse cara manda. Nasceu quem manda. Então vamos obedecer. Se manda, a gente obedece. Vamos para um outro texto? Porque há um outro texto que talvez deveria nos preocupar com relação a Cristo Jesus. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do primeiro versículo. Quando esse menino cresce, a criança que nasceu para morrer, um pouco antes da morte dele, há algumas coisas interessantes que nós cristãos precisamos compreender. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Isso é muito estranho, porque a história de Jesus começa com magos obedecendo e termina com pessoas conspirando para que ele seja morto. E é muito, muito importante notar quem são os conspiradores. Porque os conspiradores deveriam colocar toda a igreja cristã séria em alerta. Porque a Bíblia diz que os chefes dos sacerdotes é como se eles fossem bispos. É como se eles fossem bispos, tipo os grandes manda-chuvas da religiosidade da época. É como se o conselho de pastores de Piracicaba tivesse se reunido e numa reunião secreta resolveu condenar Jesus à morte. E não apenas os líderes religiosos do povo. Como é que chama os líderes de louvor? Tem um nome agora, os levitas. E levita é um nome ridículo, porque na verdade levita na época bíblica era o pessoal mais que cuidava do templo do que dirigia o louvor. Por exemplo, se o banheiro estava entupido, quem limpava era levita. Só para você ter uma ideia. Se sujava o chão do templo, quem limpava era levita. Agora o levita ele quer brilhar. É besteira, mas tudo bem. É como se tivesse reunido todos os pastores, líderes de ministérios, e juntos eles resolveram matar Jesus. Quem reconheceu Jesus no começo do Evangelho de Mateus? Os magos. Quem mata Jesus no fim do Evangelho? Os sacerdotes e líderes religiosos do povo. O que eu gostaria de dizer é que geralmente poderes encharcados de religiosidade e fidelidade a tradições humanas não têm tanta preocupação em ouvir o que Deus quer, mas sim em como manter a tradição que o sustenta. Deixa eu repetir isso porque isso é importante, porque nós vivemos numa época que isso se manifesta de maneira cada vez pior. Geralmente poderes encharcados de religiosidade e fidelidade a tradições humanas não têm tanta preocupação com ouvir o que Deus quer, mas sim em como manter a tradição que o sustenta. Religião em si não tem nada de bom e de ruim. Quando eu falo de religiosidade, e eu vou usar palavras religiosos a partir de agora, pensando naqueles que fazem da religião um fim. E a religião não é o fim. O fim é sempre Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. Assim, quando nós lutamos para manter as coisas como são, apenas porque é conveniente que elas sejam assim, nós estamos assumindo o papel idêntico àqueles que mandaram matar Jesus. Porque era conveniente que ele se calasse. Porque ao não se calar, colocava em xeque a nossa vida. Ao não se calar, colocava-nos numa sinuca de bico. Ao não se calar, aquele que se dizia filho de Deus, aquele que se auto-intitulou um ser igual a Deus, nos colocava numa situação constrangedora. Ou é, ou não é, não havia meio termos com ele.
Aí é melhor calar a boca, silenciar aquele que nos coloca numa posição complicada. Porque enquanto todos são iguais a nós, sempre há uma desculpa do tipo, tudo bem, eu não sou como deveria ser, mas eu também não sou como fulano. Mas quando entra Jesus na história, aí fica assim, eu não sou como deveria ser, mas também não sou como fulano. Aí alguém diz, mas também não é como Jesus, então tem que matar o cara. Poderes estabelecidos para manter as coisas como estão, apenas porque é conveniente, apenas porque nós não gostamos de mudança, apenas porque nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto, porque é agradável a nós, são os mesmos poderes que condenaram Jesus à morte. E é altamente demoníaco e vergonhoso quando a própria igreja evangélica entra nesse processo. Quando alguém diz que as coisas não devem mudar, porque historicamente nós sempre fizemos assim. Historicamente, poderes estabelecidos, como chefes, os sacerdotes e líderes religiosos mataram Jesus. Sempre foi assim, então é por isso que nós vamos mandar matar Jesus? Não. E amarrando, olha o trabalho dos chefes, dos sacerdotes e líderes religiosos. Amarrando Jesus. Será que esses caras tinham a mínima ideia do que estavam fazendo? Era o Messias. E os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos pegaram o Messias, aqueles que todos aguardavam, e amarraram. O cara que fez isso já morreu. O que significa dizer que hoje ele sabe o que fez. Imagina a hora que ele entendeu o que fez. Já imaginou? O queixo desse cara caiu quando ele entendeu quem ele estava amarrando. Levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Agora olha que interessante. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, volta os personagens aí de novo, as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. Olha que frase bonita na boca de líderes religiosos. Que nos importa? Você está arrependido? Azar o seu. A responsabilidade é sua. Nós não temos nada a ver com isso. Safado. Sem vergonha. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Sim, porque os poderes da religiosidade não estão nem aí para o ser humano. Para os poderes da religiosidade, você é apenas um número. Para a igreja que não se importa com o ser humano, você é apenas um número que vai virar estatística no fim do ano para montar relatório, para fazer com que ministérios sejam mais vistos. Do tipo, eu batizei 30, você batizou quanto? Ah, você batizou 20, então eu sou melhor que você. Você é apenas um número. Você apenas se torna uma estatística de quanto pode contribuir no final do mês. Poderes religiosos estabelecidos que estão pouco ligando para quanto o ser humano se arrepende. Judas chega para o cara e diz, pequei, traí sangue inocente. E eles dizem, não estamos nem aí com você. Você não pode mais contribuir aqui no ministério porque você pecou. Você vai ficar de banco eternamente. Esse cara não aguentou e se enfoca. É o que tem acontecido em maior ou menor escala nos bancos das nossas igrejas domingo após domingo, com gente sendo violentada na alma e no coração e morrendo para sempre diante de Deus. Gente enforcando a sua espiritualidade a cada dia com o peso que líderes religiosos altamente inescrupulosos colocam sobre eles. Quem esses chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo pensam que são para dizer qualquer coisa a alguém? Eles acabaram de condenar Jesus à morte. Cuidado com a religiosidade que faz de você um número. Cuidado com a igreja que faz de você um número. Cuidado com a igreja que faz de você um pedestal para ministérios egocêntricos, megalomaníacos, de gente louca que não deveria nunca estar pregando num púlpito, mas deveria estar internado, deveria estar em tratamento intensivo, tomando faixa preta até não aguentar mais, para resolver os grandes problemas de esquizofrenia espiritual crônica que tem.
Gente, conforme Jesus disse há um tempo, vocês são os piores, porque não apenas não vão para o céu, mas evitam deixar aqueles que querem ir. Gente, segundo a Bíblia, que no fim dos tempos vai ter uma penalidade muito, muito maior do que qualquer outro. Se você faz parte dessa igreja e você nota que essa igreja não tem preocupação com você, não fique. Se você faz parte de qualquer comunidade religiosa que não tem amor, inclusive pelas fraquezas que vamos apresentando a ponto de cuidar da nossa vida, não faça parte disso. Não colabore com aqueles que há muito tempo atrás, se diante de Jesus de Nazaré, iriam conspirar para que ele morresse, porque não interessa que ele viva. Veja o que vai acontecer agora. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas, porque assim, nós não estamos nem aí com você, mas a moeda que o cara jogou no chão pegaram, né? Sem vergonha. Safados. É contra a lei colocar esse dinheiro no gasofilácio, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Fizeram uma boa ação. Olha como eles são. Está vendo? Olha que coisa linda. Deve ter inclusive chamado a imprensa para mostrar. O conselho de pastores reunidos comprou um cemitério para estrangeiros. Porque eles são muito bons. Porque eles são muito bondosos. Eles gostam de aparecer nos jornais. Eles gostam de dar entrevista. Eles gostam de fazer caridade com chapéu alheio. Por isso ele se chama o campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. A lei diz, não pode colocar dinheiro de sangue no gasofilácio. Esses caras são safados. Eles acabaram de condenar o inocente, mas estão preocupados com o que a lei diz. Eles acabaram de condenar um inocente, mas estão preocupados com o que a lei diz. Não importa o que a Bíblia diz. O que é que diz a Constituição da igreja? É ela que nós vamos seguir. Não importa o que a Bíblia diz. O que é que diz o nosso corpo de doutrina? É ele que nós vamos seguir. Não importa o que a Bíblia diz. O que a tradição da igreja sempre fez como tradição de igreja? É ela que nós vamos seguir. E dane-se o resto. Inclusive aquele que é o Criador de todas as coisas que nós vamos crucificar. Isso é absurdo. No Natal, quando nós tomamos parte dos poderosos que tentam nos colocar contra o Evangelho, nós estamos nos colocando do lado daqueles que mataram Jesus. Fuja disso. Fuja disso com todas as suas forças. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Ele sabia. Mas no mundo dominado por poderes humanos, não importa fazer o correto e manter a fidelidade a Deus. Importa ser fiel àqueles que podem lhe dar alguma vantagem futura. Quem que vocês querem que seja condenado? Cristo. Ele sabia que era por inveja. Mas é melhor não comprar briga com quem pode me dar garantia no futuro. Então, entre ser fiel a poderes estabelecidos que podem me dar mais poder e ser fiel àquele que é detentor de todo poder, mas que de repente morre numa cruz, é melhor ser fiel à multidão. Então Pilatos, sentado no tribunal, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho,
sofri muito por causa dele. É interessante essa temática voltando, porque é a mesma temática dos magos. Como é que os magos foram advertidos para voltar para casa e não entregar Jesus? Em sonho. A mesma voz volta depois. Uma mulher que chega para Herodes e diz, para Pilatos e diz, não. Em sonho eu fui advertida, não se envolva com ele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Não importa a verdade ou ser inocente. Se ele nos incomoda, deve ser crucificado. O povo que grita agora crucifica é o mesmo povo que poucos dias antes, 7 dias antes, estava gritando, bendito que vem em nome do Senhor, quando ele entra montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Nem sempre o povo que gosta de louvor e adoração é o povo que é fiel a Jesus. Nem sempre. Mas aqueles que ouvem a voz que fala no coração e obedecem essa voz no coração, às vezes eles são magos. E isso é um tapa na cara da igreja. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara da mão, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, entretanto, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quer queiram, quer não queiram, ele é o Rei. Quer queiram, quer não queiram, ele é o Rei. Crucificado, ele é o Rei. Ressurreto, ele é o Rei. Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Mesmo que aqueles que conspiram contra ele tentem, das maneiras mais absurdas, abruptas ou até mesmo sutis, tirar dele a glória, jamais na história vai ser retirado um fato, quer nós gostemos disso ou não. Ele é o Rei e vai reinar para sempre. E a Bíblia diz que um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Toda língua vai ter que confessar isso. E todos os olhos o verão da maneira como ele deve ser visto e deve ser reconhecido. Ele é o Rei, vai reinar para sempre, porque dele é todas as coisas. Para ele é todas as coisas. Não há nenhum poder estabelecido em qualquer lugar desse mundo que não seja um poder abaixo do grande poder desse que reina. Não há uma estrela em todo o cosmos que não obedeça ao seu comando. Não há um só suspiro que não seja um suspiro feito segundo a sua vontade. Não há absolutamente nada que lhe saia do poder de suas mãos. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer que não esteja debaixo da soberania dele. Ele é o Rei, vai reinar para sempre.
quer magos, quer pastores, quer conselhos de pastores, quer igrejas reconheçam isso ou não, quer ministérios deem legitimidade a isso ou não, Ele é o Rei e vai ser para sempre. E é o único em toda a história que merece ser adorado. Não há nenhum outro nome, segundo a Bíblia, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o Rei. Ele sempre vai ser o Rei. O que acontece é que nós vivemos a vida como se isso não fosse verdade, como se isso não fosse o fato, mas até mesmo no momento de maior humilhação possível, ainda está cravado: esse é o Rei e o será para sempre. O que cabe a nós como cristãos, vivendo ainda em 2014, vésperas de 2015, nessa luta de poderes que ainda são estabelecidos, que ainda tem choque entre si, em reconhecer que a nossa vida deve ser uma vida devotada àquele que é o único digno de louvor e adoração, que é Cristo Jesus. Nós não podemos mais viver para nós mesmos. Não podemos mais viver para as nossas estruturas religiosas, sejam elas quais forem. Desde aquelas que nós consideramos mais alternativas, talvez como a nossa própria igreja, desde aquelas que sejam as mais tradicionais possíveis. Nós não podemos mais nos curvar a apenas poderes estabelecidos em preceitos doutrinários, mas sim naquele que é a pedra angular de todas as coisas, Cristo Jesus. De onde sai a doutrina, de onde sai a teologia, de onde sai a palavra, porque Ele é todas essas coisas. É nele que está o centro da nossa adoração. Tudo além dele é secundário. A nossa fidelidade a Ele, os nossos sonhos são para Ele, nosso trabalho é para Ele, nossa escola é para Ele, nossa família é para Ele, nossos filhos são para Ele, o nosso Natal é dele. Só dele. Nós precisamos reconhecer isso e parar de celebrar, como diz um cântico famoso, parar de celebrar a estupidez humana, a mesma estupidez que um dia reunida em nome de Deus crucificou a Cristo Jesus. A primeira coisa que precisamos pedir é que o Senhor tenha misericórdia de nós. A segunda coisa que nós precisamos pedir é que Ele realinhe a nossa visão. E a terceira coisa é pedir que Ele faça do nosso Natal um Natal diferente, não apenas agora, mas um Natal diferente como consequência de uma postura de vida diferente para a glória dele. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você que está aqui tem a responsabilidade de fazer diferente nesse Natal. Coloque Jesus no centro, porque Ele é a história. Doe. Você não foi um bom menino. Você não foi um bom menino. Você pecou pra caramba. Então você não merece presente. Vai doar presente. Você vai doar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nós vamos fazer igual ao nosso Deus. E você vai ser solidário. Você vai ser solidário. Assuma esse compromisso. Há pessoas que quando ouvem dizer isso, vão pensar, nós estamos no meio de tanta gente e isso não faz diferença. Eu diria que o nosso mestre, esse que crucificaram, mudou o mundo através de 11 homens que começaram uma revolução e que anos depois disso que está acontecendo, quando chegam numa cidade, ouvem o seguinte: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Nunca duvide do poder transformador de um só que segue a Jesus. Nunca duvide. Porque a força não está em nós, a força é do Espírito. E Ele é que age através de nós. Nós vamos terminar orando. Você que está nos ouvindo, você vai orar aí na sua casa, ou você que está nos assistindo, daqui a alguns segundos essa transmissão vai ser encerrada, mas não desligue o seu computador antes de orar e pedir que Deus faça do seu Natal diferente. Que Deus os abençoe. E nós vamos orar aqui. Feche seus olhos, por favor. Por alguns instantes você vai orar. O lugar onde você está e da forma que você sabe conversar com Deus, sem nenhum tipo de frescura, sem nenhum tipo de discurso pronto, preparado. Você vai pedir que Deus faça da sua vida uma vida que reflita todos os princípios cristãos de maneira plena. Faz isso por alguns instantes. Coloca a sua vida, a sua igreja diante de Deus.
Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa postura em nome de Jesus. Deus, nós somos muito gratos, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, sofrendo a penalidade do pecado que era nossa, sendo nosso substituto, pagando a pena, pecado, recebendo sobre si toda a condenação que deveríamos receber, sofrendo por causa disso, sendo traído. Nós somos gratos por isso e pedimos que o Senhor nos deixe viver de uma tal forma que reflitamos a gratidão que temos ao reconhecer essa história. Obrigado porque podemos ser desafiados juntos. Reconhecer que a história do Evangelho nos torna participantes, não apenas das bênçãos, mas dos sofrimentos do Senhor. De todas as coisas que o Senhor tem para a igreja, sejam elas aparentemente boas ou não, mas que conduzem a Cristo Jesus e nos fazem refletir a glória do Senhor. Ajuda-nos a sermos participantes disso. E ajuda-nos, Pai, a nesse Natal viver de maneira mais cristã. Ajuda-nos a sermos cristãos, não apenas nominais, não porque frequentamos uma igreja no domingo à noite, mas porque temos em nossa vida princípios da Tua Palavra estabelecidos como condutores em nossas ações e reações. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.